E nós vamos conversar com a Flávia Lefebvre, que é advogada, integrante do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação, e também representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Muito bom dia, Flávia. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu fiquei no Comitê Gestor da Internet no Brasil até 2020. Eu agora estou na Coalizão Direitos na Rede, né? Fiquei de 2014 a 2020. Então, hoje temos outros representantes da sociedade civil lá. Perfeito. Já vamos aqui atualizar a sua apresentação para a gente não repetir esse erro, Flávia. Desculpa, viu? É isso. Mas Bom dia a você, todos. mas você sempre está acompanhando essa questão da comunicação, do acesso à internet no Brasil, e essa tem sido uma das preocupações da equipe de transição do governo Lula para o próximo período, né, para o próximo governo. A universalização do acesso à internet. Entre esses desafios para a área, o Lula diz que terá que garantir gratuidade aos mais pobres e, ao mesmo tempo, criar infraestrutura fixa para atender às necessidades de populações excluídas. Como é que a gente vai conseguir equalizar essas duas situações que exigem muito investimento, muito recurso, e a gente ainda tem a questão das privatizações das teles, né? Como é que a gente consegue coordenar todas essas situações, Flávia? Olha, Rafael, primeiro, uma das nossas expectativas é que uma promessa dita expressamente pelo presidente Lula durante a campanha, ela se cumpra, que é acabar com a franquia, né, com aquele limite dos pacotes de internet, né, pela rede móvel, né, pelo telefone celular, que representa, de acordo com as pesquisas do Comitê Gestor da Internet no Brasil, do CETIC-BR, é a maior parte, a grande maioria dos 219 milhões, né, de contratos de telefone celular que a gente tem no Brasil, mais da metade disso são planos com acesso a dados com franquias limitadas, com no máximo 3 gigabytes por mês, e que depois os consumidores, os cidadãos, né, só acessam o Facebook e o WhatsApp. E o presidente Lula falou que acabaria com o limite da internet. Então, para além de se definir aí o que tem se chamado de uma bolsa internet, a gente entende que é muito importante, a bolsa é claro que é importante, mas é muito importante acabar com esse limite na internet que cria um fosso entre os consumidores mais ricos e os cidadãos de baixa renda, que terminam tendo um acesso muito limitado e precário à internet, que os impede de exercer plenamente o direito à informação, à liberdade de expressão, de não ficar vulnerável a campanhas de desinformação, de fake news. Então, esse é um dos primeiros aspectos que a gente espera que o governo Lula se debruce. Inclusive, temos a esperança que no Ministério da Justiça, que o futuro ministro Flávio Dino já disse que haverá uma secretaria, né, de assuntos digitais, que o direito a planos sem interrupção, o respeito à neutralidade da rede, que é um direito conquistado com o Marco Civil da Internet, que vem sendo desrespeitado por esses planos, são mais de 85 milhões de planos contratados nessa modalidade com limite, que isso seja revisto agora pelo governo Lula. Inclusive, né, Flávia, o Marco Civil da Internet, você falou sobre isso, garante no seu artigo 7º que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Ou seja, isso não está sendo cumprido e está colocado lá no Marco Civil, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi referendado pelo Executivo, né? Mas aí eu quero falar também sobre essa questão do acesso à internet através das redes móveis e redes físicas, né? As pessoas falam, os celulares permitem que as pessoas possam ter acesso à internet, mas não foi o que a gente acompanhou, né, por conta da pandemia. Isso, inclusive, aumentou enormemente o fosso da desigualdade no Brasil entre os jovens que precisavam ter acesso à educação de forma remota, através da internet, nas cidades mais distantes, áreas rurais, enfim, e aqueles
estudantes que têm acesso à internet fixa, por exemplo, em casa, com a banda larga e tudo mais. Eu queria que você falasse sobre essa dicotomia, essa situação em que ela é tão gritante, principalmente quando a gente fala no interior do Brasil, Flávia. Olha, Rafael, você tem toda a razão. O acesso à internet pela rede móvel, né, e por dispositivos móveis também, é um acesso muito limitado. O ideal é que houvesse infraestrutura disponível, né, em todo o Brasil, para que as pessoas tivessem, seja nos domicílios, seja nas escolas, né, redes fixas, acesso a internet pelas redes fixas, porque é pela rede fixa que a gente consegue ter um acesso mais qualificado à internet, baixar documentos, ter acesso a conteúdos por streaming, entre outras atividades que se deveria estar fazendo quando a gente vê que no Brasil predomina, né, o acesso a redes sociais, justamente porque o tipo de uso que se faz no Brasil termina sendo influenciado por esse modelo predominante de acesso à internet pela rede móvel, né? Então você tem razão. E agora também é importante considerar que mesmo pela rede móvel a gente prescinde aí de infraestrutura para dar suporte ao acesso à internet pela rede móvel. E não é só nas regiões remotas e nas localidades remotas e mais pobres do país. Vou te dar um dado de uma organização, Rede Nossa São Paulo, mostrando que aqui em São Paulo, na capital, essa organização ela faz mapas de desigualdade, ela mede também a infraestrutura digital, ela mostra que aqui na Avenida Paulista você tem 48,2 antenas por quilômetro quadrado aqui nesses bairros ricos de São Paulo. Quando você vai para a periferia, você tem, como no bairro Marcilac, por exemplo, você tem 0,02 antenas por quilômetro quadrado. Então, é uma desigualdade de infraestrutura que termina determinando, né, a necessidade de se fazerem esses planos limitados, porque se você dá uma internet ilimitada pela rede móvel, né, nessas periferias, nessas localidades onde também não há infraestrutura, né, para o acesso móvel à internet, o serviço não vai funcionar. Então, uma outra expectativa que a gente tem agora no governo Lula é que se destravem os investimentos em infraestrutura, e infraestrutura tanto para a rede fixa, mas também para a rede móvel, porque, como mostram os dados do CETIC, né, do Comitê Gestor da Internet, os acessos nos domicílios no Brasil, considerados conectados à internet, uma grande parte deles não é um acesso fixo, especialmente nos domicílios das classes D e E. Nos domicílios das classes D e E, você tem uma conexão pela rede móvel em mais de 60% dos domicílios, e são esses planos com franquia, com limite de dados por mês, compartilhado por toda a família. Ou seja, é um acesso extremamente precário que sequer a gente pode considerar um acesso à internet. Nós temos um organismo da Organização das Nações Unidas, né, a União Internacional de Telecomunicações, que estabelece um padrão mínimo de qualidade para os serviços móveis, né? E de acordo com esses padrões, você precisa ter no máximo 1.500 usuários por antena, né? Aqui, nessas periferias de São Paulo, em bairros, às vezes, nem tão periferia, bairros de classe média, você chega a ter 10.000 usuários por antena. Então, a gente precisa entender que
não temos infraestrutura suficiente hoje para a rede fixa e também não temos para a rede móvel, mesmo nas cidades e nas regiões que concentram consumidores que teriam renda para pagar por um acesso de qualidade. A gente está conversando com a doutora Márcia Lefebvre, e aí a senhora falou sobre a infraestrutura, a questão das antenas. Eu estou pensando aqui numa coisa, se a população brasileira não foi enganada, o consumidor brasileiro não foi enganado ou foi ludibriado pelas grandes companhias com relação ao 5G. Foi feita uma campanha muito intensa para que as pessoas adquirissem aparelhos 5G com a promessa de que eles teriam uma conexão muito mais rápida e tudo mais. E a gente sabe que a estrutura para o 5G, por exemplo, na cidade de São Paulo, até para a internet que a gente já conhece, é muito ruim. Como é que a senhora avalia esse tipo de promessa que não está sendo cumprida também? Isso é um desrespeito, né, ao direito do consumidor, né? O fornecedor não pode vender algo que ele não tem condições de entregar, né? Então, nós ainda temos e ainda vamos demorar muito, né? Os editais que definiram as regras para a implantação do 5G no Brasil têm prazos para a implantação de infraestrutura até 2029, né? Nós temos, sim, a disponibilidade de infraestrutura para 5G em todas as capitais hoje, mas nessas condições que eu estou te falando, em pontos muito específicos, e você não tem para todo mundo. E distribuído, né, de uma forma isonômica por todos os espaços e localidades das cidades, das capitais. Nós não temos isso ainda. Agora, nos preocupa também que, quando foi feito o edital, se estabeleceu como contrapartida, porque as empresas tiveram um ganho fenomenal, né, e os problemas desse edital já estão aparecendo aí, você tem contrapartidas de implantação de infraestrutura para 4G, porque o 4G é bastante suficiente, né, se a gente tivesse planos que não fossem limitados, para que as pessoas tivessem um acesso à internet satisfatório e pudessem acessar os conteúdos necessários para, como você disse, e está previsto no Marco Civil da Internet, exercer a sua cidadania, ou seja, ter acesso a mais de 1.500 serviços públicos que hoje você só acessa pela internet, a baixar conteúdos, a acompanhar conteúdos por streaming pelo 4G, seria plenamente suficiente. Existem essas contrapartidas previstas no edital do 5G, mas também elas vão até 2029 e do modo como ficou definido no edital, suscita muitas dúvidas de quanto as companhias estarão de fato obrigadas a não só implantar uma estação radiobase numa determinada localidade, ou se elas estarão também obrigadas a, além de instalar a estação radiobase, instalar infraestrutura para que os consumidores possam contratar o serviço. Então, há incertezas com relação às contrapartidas de 4G fixadas no edital do 5G e que será importante que o próximo governo, o próximo ministro das Comunicações, se debruce sobre isso também. A gente está conversando com a doutora Flávia Lefebvre. Desculpa, doutora, eu chamei a senhora de Márcia. É Rafael sendo Rafael, trocando os nomes o tempo inteiro. Ainda bem que eu tenho aqui comigo a Larissa Bora, que ela me alertou. Eu não sei de onde eu tirei Márcia, desculpe, doutora Flávia. Inclusive, a Larissa quer participar aqui também dessa nossa conversa. Com você, Lari. Bom dia, Flávia. Bom dia, Larissa. Uma coisa que cresceu absurdamente durante o governo Bolsonaro foi as chamadas fake news, né? As notícias falsas ou as notícias com inverdades. A população vive em bolhas, cada bolha acreditando na sua verdade, de acordo com aquilo que consome, e em grande parte nas redes sociais. Nessa questão, Flávia, o que pode ser feito no governo Lula para tentar conter, para tentar controlar esse processo de reprodução de notícias falsas, notícias com inverdades?
São dois pontos principais, Larissa. O primeiro deles diz respeito a esse fim dos planos com limite, que eu falei agora há pouco. Por quê? Esses planos com limite, segundo uma pesquisa do IDEC, feita junto com o Instituto Locomotiva, eles mostram que, especialmente os consumidores das classes C, D e E, quando chega no 19º dia do mês, eles não têm mais pacote de dados para acessar a internet. Eles só acessam o Facebook e o WhatsApp. Então, o que acontece? A gente sabe que essas campanhas de desinformação, de fake news que você está falando, elas acontecem especialmente por essas duas aplicações. Pesquisas mostram também que as pessoas, as aplicações procuradas para as pessoas se informarem sobre política são justamente o Facebook e o WhatsApp. Se a pessoa recebe pelo WhatsApp uma notícia falsa, um conteúdo, uma mensagem falando em verdades com relação a determinado candidato, e ela quiser checar essa notícia, ela não vai conseguir porque ela não tem mais dados. Ela está sujeita a esses planos de franquia limitados, né, onde se discrimina o tráfego das aplicações do Facebook e do WhatsApp, desrespeitando frontalmente o que está garantido pelo Marco Civil da Internet quando trata da neutralidade da rede. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós precisamos urgentemente, e as eleições de 2018 mostraram, e agora de 2022 também, ainda que o Tribunal Superior Eleitoral estivesse muito mais atento do que estava em 2018, né? Mas nós precisamos urgentemente aprovar um projeto de lei, o 2630, tratando da regulação das plataformas, né? A gente precisa que as plataformas sejam reguladas com relação às suas práticas de gerenciamento e moderação de conteúdos, porque a gente assistiu, por exemplo, o YouTube privilegiando conteúdos da Jovem Pan, do Brasil Paralelo, e com uma influência muito grande e muito negativa numa massa enorme de cidadãos brasileiros, influenciando a sua formação política. Veja que loucura, você tem essas pessoas hoje ainda na frente dos quartéis, influenciadas por uma série de mentiras, né? Então, tratar dessa questão dos planos, né? Acabar com o limite dos planos de internet e regular, criar uma regulação para as plataformas, são dois aspectos fundamentais e que a gente espera também, e a gente tem certeza que o governo Lula vai se debruçar sobre isso. Muito bem, quero agradecer a doutora Flávia Lefebvre. E agora vamos ver se eu não erro, doutora Flávia. Advogada especializada em Direito do Consumidor, Telecomunicações, Direitos Digitais, mestre em Processo Civil pela PUC São Paulo e integrante da Coalizão Direitos na Rede. Tá certo? Aê, muito obrigada. Quero agradecer a sua participação, doutora Flávia. Forte abraço, é sempre uma alegria tê-la aqui conosco, falando dessas questões que são tão importantes e que miram sempre para o futuro, né? E ainda existem muitas coisas que precisam ser reguladas e adaptadas para que a gente possa ter, pelo menos na área digital, uma possibilidade de ter menos desigualdade para a população brasileira. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, bom dia a todas e todos, a você, Rafael, e a Larissa. Até mais. Até mais. Conversamos com Flávia Lefebvre, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.